Eduardo, mais um episódio, né, dessa novela e desses absurdos, né, de perseguição do ministro Alexandre de Moraes, né? O que se observa é que não é um processo jurídico, não é um processo penal. É simplesmente um processo de vingança do ministro Alexandre de Moraes. Todos percebem isso, isso já foi além fronteiras, isso já passa a ser um vexame do Brasil internacionalmente, pois as pessoas observam aqui não só o judiciário de dois pesos e duas medidas, como um personagem que, ao invés de agir pela justiça, equalizar a sociedade, dirimir os conflitos e buscar a paz social, ele é justamente o pivô, né, de todo um quesito aí passional, onde ele tem as suas desavenças com o presidente Bolsonaro e fica até num certo sadismo, querendo prejudicar o presidente Bolsonaro e sua família com medidas, né, extremamente absurdas, certo? Não ocorreu descumprimento, o presidente dentro da sua casa, né? O WhatsApp não é rede social, certo? Uma chamada de vídeo onde ele sequer falou, tá? Então, são medidas realmente que visam constranger, né? Tanto que ele chamou o supremo constrangimento, e é realmente num país onde se passa pano em traficante, facínoras, assassinos, né, corruptos e por aí vai, você pegar o primeiro presidente da história do Brasil que está sendo preso sem nenhum ato de corrupção. Brasília vive dias de tensão. Às vésperas de um julgamento que pode mudar a história política do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu apertar ainda mais o cerco contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma decisão que já repercute em todo o país, Moraes determinou que a Polícia Federal faça o monitoramento em tempo integral da residência de Bolsonaro, em Brasília, e ampliou o prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o caso. O prazo, que inicialmente era de 48 horas, passou para 5 dias, o que significa que a PGR tem até 1º de setembro para analisar e apresentar seu parecer sobre as possíveis violações de medidas cautelares por parte do ex-presidente. Esse novo prazo se torna ainda mais estratégico porque se aproxima do julgamento de Bolsonaro e outros 7 aliados, marcado para começar no dia 2 de setembro na primeira turma do STF, no processo que investiga a chamada trama golpista. Segundo relatórios da Polícia Federal, Bolsonaro teria descumprido 2 medidas cruciais: usou redes sociais, algo proibido pelo Supremo, e manteve contato com o general Walter Braga Neto, outro réu do processo, também vetado por decisão judicial. Além disso, a PF revelou um elemento ainda mais explosivo: a descoberta de uma minuta de pedido de asilo político na Argentina no celular do ex-presidente, o que reforçou a suspeita de que Bolsonaro estaria se preparando para fugir do país caso fosse condenado. Diante dessas informações, Moraes não apenas determinou a vigilância constante, como também reforçou em sua decisão que existe um renovado risco de fuga, justificando medidas duras para garantir que Bolsonaro permaneça sob controle da justiça. A Polícia Federal, por sua vez, foi além e pediu que agentes sejam colocados dentro da casa do ex-presidente, 24 horas por dia. O argumento é que a tornozeleira eletrônica não oferece segurança total, já que depende de sinal de operadora de telefonia e pode sofrer falhas ou até interferências deliberadas. No entanto, essa ideia encontrou resistência dentro da própria Procuradoria-Geral da República. Fontes ligadas ao Procurador-Geral Paulo Gonet avaliam que essa seria uma medida extrema e desnecessária. Para a PGR, a prisão domiciliar, combinada com a tornozeleira e a vigilância externa feita pela Polícia Penal do Distrito Federal, já seria suficiente para evitar qualquer tentativa de fuga. Mais do que isso, permitir a presença ostensiva de policiais dentro da casa de Bolsonaro poderia gerar ainda mais tensões políticas e sociais em um momento em que o país já se encontra polarizado. Para sustentar seu pedido, a Polícia Federal citou um precedente raro: o caso do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, o famoso Lalau, que cumpriu prisão domiciliar sob vigilância direta de agentes federais após ser condenado por corrupção e peculato, no início dos anos 2000. Mas esse precedente é de mais de 20 anos atrás, e as circunstâncias eram bastante diferentes. Enquanto isso, a defesa de Bolsonaro insiste que não houve violação das cautelares e nega qualquer intenção de fuga. Lindbergh Faria grava um videozinho. O cara que está suspenso no liminar Gilmar Mendes aqui no Supremo Tribunal Federal para exercer o mandato, já que ele foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa. A acusação do senador Margarete é roubar dinheiro público da Prefeitura de Nova Iguaçu.
e ele está aqui suspenso até hoje por uma liminar de um único ministro do Supremo, arrotando moralidade e inventando mais uma narrativa. Bolsonaro vai fugir, olha aqui o caminho para chegar, é rápido aí. Provoca o Ministério Público Federal, o senhor Paulo Gonet aceita a sugestão da assistência de acusação política do PT, submete ao ministro Alexandre de Moraes. Eu estou vendo aqui na imprensa, pelo menos hoje, que vão botar um porteiro agora da Polícia Federal na casa dele para revistar quem entra, quem sai e monitorá-lo com medo de fuga. Quer dizer, eles ultrapassaram há muito tempo o limite do uso da máquina pública para perseguir quem eles querem, submetem a uma humilhação uma pessoa correta, honesta, acusam de tudo menos de ser corrupto. Não adianta querer manchar a imagem dele com isso, que não consegue, porque as provas, né, saltam aos olhos e os fatos se impõem, mas só para fazer esse registro. Já a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, usou as redes sociais para desabafar. Em um tom emocional, ela disse viver uma rotina de perseguição e humilhação, mas reafirmou sua fé. Sabe, a cada dia que passa, o desafio tem sido enorme. Resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações. Mas nós vamos vencer, Deus é bom o tempo todo, e nós temos uma promessa, declarou. Esse embate entre o STF, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e a defesa do ex-presidente escâncara como o julgamento que se aproxima não é apenas sobre Jair Bolsonaro, mas também sobre a própria resistência das instituições brasileiras diante da maior crise política e judicial da última década. A decisão de Moraes, além de conter o risco de fuga, também tem o objetivo de preservar o ambiente para o julgamento da semana que vem. O ex-presidente e outros 7 acusados, descritos como núcleo crucial da suposta tentativa de golpe, vão começar a ser julgados por participação em um plano que, segundo a denúncia, visava romper a ordem democrática. E o desfecho pode ser histórico. Se condenado, Bolsonaro não apenas terá sua liberdade ainda mais restringida, mas também enfrentará consequências políticas irreversíveis, inclusive a inelegibilidade definitiva. O clima é de expectativa máxima em Brasília. A cada decisão de Moraes, cresce a pressão sobre a Procuradoria-Geral da República, que precisa equilibrar 2 fatores: a necessidade de garantir a lei e a ordem, e a preocupação de não inflamar ainda mais o cenário político, que já está em ebulição. Nos próximos dias, todas as atenções estarão voltadas para 2 datas: 1º de setembro, quando a PGR deve se manifestar oficialmente, e 2 de setembro, quando começa o julgamento da chamada trama golpista. Até lá, a vigilância sobre Jair Bolsonaro será constante, e qualquer movimento fora do esperado pode ter consequências devastadoras não só para ele, mas para todo o cenário político brasileiro. E você, acredita que o monitoramento de Bolsonaro deveria ser ainda mais rigoroso, com agentes dentro de sua casa, ou já é suficiente o que está sendo feito? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão vai dar o que falar nos próximos dias.